A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa síndrome agora com o Leandro Teles, ele é neurologista e está aqui conectado com a gente. Doutor, obrigada pelo tempinho para conversar com a gente. O nome dessa síndrome é Síndrome da Pessoa Rígida, ou seja, acho que o próprio nome já explica, né, mais ou menos o que significa essa condição, mas o que mais a gente pode observar? Causa rigidez muscular, como a gente sabe, mas quais são os outros sintomas? O que significa? O que é essa síndrome? É um prazer participar, Mari, falar com o seu público. É uma doença extremamente rara, né? Acontece 1 para 1 milhão. Então, a cada 1 milhão de pessoas, um tem essa síndrome. Ela foi descrita em 1950 e ela foi descrita como síndrome do homem rígido. Mas como acontece em mulheres também, até acontece mais em mulheres que em homens, a gente mudou o nome para síndrome da pessoa rígida, ou stiff person. Então é uma doença neurológica, crônica, progressiva, onde a pessoa tem sim um enrijecimento dos músculos, principalmente do tronco, do pescoço, do tórax, do abdômen. Esse enrijecimento é progressivo. Além disso, a pessoa pode ter espasmos, contrações musculares com dor. Então também tem espasmos musculares. A pessoa ela pode ter piora em ambientes muito barulhentos, muito iluminados ou em momentos de maior estresse. E esse enrijecimento pode levar a dificuldade para caminhar, para se comunicar, para trabalhar a respiração, até para cantar em alguns casos. Então é uma doença autoimune neurológica com sintomas motores bastante exuberantes. Eu ia perguntar justamente isso, né? Se é uma doença que pode atrapalhar o canto também, afinal a gente está falando da Celine Dion. A gente tem uma arte aqui para mostrar um pouco mais detalhes do que o doutor estava explicando. Então, ó, síndrome de stiff person da pessoa rígida. Causa rigidez muscular, espasmos musculares. Então, a gente vê ali em destaque, né? Pescoço, coluna, pernas, braços. São espasmos bem agressivos que podem, como o doutor disse, afetar inclusive as pregas vocais e atrapalhar, no caso da Celine Dion, o trabalho dela, né? Afinal, ela trabalha cantando e a gente viu ela cancelando a turnê. Eu imagino, né, que deva ser muito difícil para ela esse momento. Doutora, a gente viu a entrevista da irmã dela dizendo que só um milagre pode salvar a Celine Dion agora, que não tem muito o que fazer. Quando uma pessoa é diagnosticada com essa síndrome, qual é o tratamento? Existe um tratamento que pode diminuir esses sintomas? Não tem cura. Então, como é a qualidade de vida da pessoa que descobre essa síndrome? Essa síndrome já tem um diagnóstico feito pelo neurologista, pelo especialista, diagnóstico clínico. A gente sempre faz exames também para investigar outras coisas. Existe associação, às vezes, com diabetes tipo 1, às vezes com tumores ocultos. Quando existe esse tumor oculto, é importante retirar esse tumor, mas não é uma forma comum. A forma mais comum é a forma autoimune, onde a pessoa tem um anticorpo, inclusive é um exame de sangue conhecido, que chama anti-GAD65, esses títulos estão bem altos. Então, o tratamento ele tem 3 aspectos. Medicamentos para melhorar o relaxamento muscular, diminuir a dor. Então, a gente tem medicamentos que ajudam no sintoma. A gente tem uma linha de tratamento para diminuir a imunidade, para regular o sistema imune. Também é feito com gama-globulina, plasmaféreses, são tratamentos sofisticados. E o tratamento também com fisioterapia, reabilitação. Você falou bem, a maioria dos casos não tem cura, a doença ela tende a progredir, mas o tratamento ele atenua os sintomas. Para ela, como ela é uma cantora, tem o aspecto físico, né, da movimentação, tem o aspecto da respiração e da expressão vocal, mas tem um importante aspecto emocional também. Essa doença ela pode se associar também com fenômenos de ansiedade, de depressão. A pessoa também pode ter dificuldade em ficar em lugares muito tumultuados, então ela pode dificultar a carreira. O prognóstico, ele vai depender um pouco do tipo. Tem formas mais agressivas, onde a pessoa ela deixa de andar, vai para a cadeira de rodas. Tem formas que são mais indolentes, mais lentas. Quando você identifica uma doença subjacente, tratando essa doença pode melhorar, mas cada caso é um caso. O caso da Celine, eu acho que tem 2, no máximo 3 anos de evolução que a gente está sabendo. E eu achei a manchete da irmã um pouco desanimadora, né? Não tem nada para fazer, ou só um milagre. Eu acho que tem, sim, alguns aspectos e os fãs da Celine podem ter esperança, sim, para uma reabilitação. Doutor, a gente estava falando sobre os sintomas aqui, né? Rigidez muscular, os espasmos. São sintomas comuns
em outras doenças, sintomas que podem acontecer no dia a dia, sintomas que a pessoa pode simplesmente ter, eventualmente, por algo isolado e não uma doença em si. Então, como identificar os primeiros sinais dessa síndrome, né? A pessoa que está assistindo agora, de repente fala, tá, eu senti uma rigidez muscular esses dias e agora estou preocupada. Será que eu preciso ir no médico? É uma doença muito rara, mas é muito comum que a gente pense, né, nessas coisas. Então, quais são ali os primeiros sinais dessa síndrome e quando procurar um médico, de repente, para ver se é o caso mesmo? A sua colocação é perfeita, Mari. É uma doença rara e um sintoma que é um sintoma um pouco inespecífico, né? Outras doenças também dão rigidez. Artrose, fibromialgia, doença de Parkinson, e são doenças que dão rigidez muscular e são muito mais comuns que o homem rígido ou a pessoa rígida. Então é importante ficar de olho. Se você tiver uma rigidez muscular, a gente percebe muito no tronco. A pessoa começa a ficar com a postura mais ereta aqui em cima, mas com um pouco mais de lordose, e ela tende a andar como se fosse um robô. Ela parece que está andando, ela não tem aquela malemolência. Então ela começa a ter espasmo, contração. Isso acontece porque na doença a pessoa cria um anticorpo que diminui a ação de um transmissor que relaxa. Então a pessoa ela fica muito tensa muscularmente. Ela fica andando parecendo um Robocop, um Frankenstein. Ela anda de uma maneira meio robotizada. E isso é um quadro progressivo. Quando ela procura o médico vai pensar também em outras causas. Parkinson, artrose. E durante esse diagnóstico, o especialista, após excluir essas outras doenças, ele há de pensar na doença da pessoa rígida. É muito comum que a pessoa, às vezes, tenha a pessoa rígida e nem receba o diagnóstico, porque é tão raro, que é coisa de especialista. Nós, neurologistas, vemos 3, 4, 5 casos ao longo da vida de síndrome de pessoa rígida. Mas quando acontece com uma pessoa tão importante como a Celine Dion, vale o recado. Seja stiff person, seja outra doença, se algo tem mudado o jeito da pessoa andar, falar, agir, se algo provocador, se algo tem alterado a performance muscular, vale a pena um diagnóstico diferencial. Doutor, tem algumas informações importantes aqui, né? Uma doença que geralmente atinge pessoas entre 30 e 60 anos de idade, mas existem exceções em crianças e pessoas mais jovens. E aí a minha última pergunta é, a gente vê a entrevista da irmã da Celine Dion e claro, quando existe uma doença rara, uma síndrome como essa, não só a pessoa é afetada, mas a família também, né? Então, como a família pode ajudar nesse caso, né? Como essa rede de apoio é importante nesse tratamento da síndrome da pessoa rígida? Muito bacana a informação, pode acontecer em qualquer idade, tem até formas genéticas que acontecem na primeira infância, a gente chama síndrome do bebê rígido, mas o mais comum mesmo é mulheres, 2 vezes mais que homens, e 30 a 50 anos. Ou associado com doença autoimune, pode ser o diabetes tipo 1, vitiligo, psoríase, doença tiroidiana, ou associado até câncer, como eu falei, tem uma forma paraneoplásica associada a câncer de mama e a câncer de pulmão. Então é importante abrir o leque no diagnóstico diferencial. Muito importante a família participar. E não é só a família. É importante que tenha um bom educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, um bom neurologista, porque o próprio tratamento para relaxamento muscular e antidor, ele também pode trazer efeitos colaterais. E quando você tem uma doença muito rara, você não tem muita informação, a medicina não tem muita resposta. Então é muito importante que a família, que os amigos, que os fãs criem uma cadeia, porque o paciente ele pode se sentir muito desanimado, até porque pega pessoas no auge da sua performance social. Imagina a Celine no auge da performance, da carreira, alguém que vive da arte, mas em qualquer doença progressiva, crônica e rara, o aspecto familiar, psicológico é muito importante. Buscar informação, estar em bons centros, criar uma rede de profissionais e a família ter esse papel de proximidade. A imprensa também tem um papel para que possa naturalizar que o artista possa ter uma doença e possa seguir na sua arte. Porque senão, cada vez que a pessoa é exposta por um movimento, por uma careta, por não estar tão bem fisicamente, aquilo pode ficar tomando uma conotação negativa.
Com tudo isso, eu imagino que ela vai ter um tratamento. A medicina também tem avançado muito nesse setor de doenças autoimunes e que ela possa voltar em algum grau a performar muito bem na sua arte.